Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente. Aqui, vou chamar aqui a Empíria Data, meu parceiro Bissoli aqui para a gente poder fazer um bate-papo. Só esperar ele conectar. Vou mandar uma mensagem aqui para ele que a gente está ao vivo. E a gente já vai começar um pouquinho sobre esse bate-papo de hoje, para falar um pouco sobre essa carreira em dados com inteligência artificial e, de fato, quanto que essa carreira está quente hoje, né? E vamos lá, só aguardando ele conectar aqui para a gente já começar esse bate-papo de hoje, com muitos insights aqui sobre a área de dados, SQL, inteligência artificial, para a gente poder contribuir com vocês. Show de bola. Show de bola, estamos ao vivo. E aí, Bissoli, tudo bom? Muito boa noite, Guilherme. Sim, tudo bem, graças a Deus. E aí, Show de tudo certo? bola. Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá para mais uma live, né, cara? Como de costume, a gente está aparecendo aqui quase todas as semanas já praticamente, para falar um pouquinho sobre essa área de dados em si, sobre inteligência artificial. A gente tem visto quanto que as coisas estão se integrando. E hoje, cara, vamos falar de um tema aí sobre, de fato, algumas carreiras, né, que a gente tem visto. As 5 profissões que mais precisam de SQL hoje, né? E a É gente isso tem aí, visto aqui na Irlanda é forte. forte, né? Na verdade, está no mundo todo, né, cara? No Brasil, na Irlanda, a gente tem visto quanto que, de fato, diversas profissões precisam da linguagem SQL e pagam muito bem, inclusive, né, cara? Verdade. Show Muito de bom. bola. Vamos lá, Bissoli. Vamos começar esse tema aí, cara. Qual que é a primeira profissão aí, cara, que mais precisa de SQL hoje? Bom, aqui na lista, nós fizemos uma seleção em euros, né, aqui da Irlanda e também em reais do Brasil. A primeira é a analista de dados, né, então temos até a listinha aqui. Aqui mais ou menos a média em euros por ano, né, entre 60 a 70 mil euros, dependendo da experiência, né, de júnior até sênior. E também depende da cidade, né? Por exemplo, o Dublin paga mais do que outras cidades porque é maior e tem mais oportunidade. E aí a primeira coisa, se você for lá no LinkedIn, é SQL, né? Precisa de ter SQL, aí tem outras ferramentas, BI, Python, tudo mais, mas o SQL tá sempre aparecendo na lista, né, Guilherme? Cara, legal. Eu acho que existe uma grande confusão aí. Normalmente, eu quero seguir uma carreira específica em tecnologia. Por qual ferramenta que eu começo, né? Eu começo pelo SQL, pelo Python, pelo Power BI, e eu acho que existe uma confusão muito grande. Agora, cara, eu não tenho visto nas pesquisas que eu faço algo que é mais pedido do que SQL, cara. SQL realmente está no topo da lista, né, pessoal? É verdade. Inclusive, conversei com meu mentorado ontem isso, explicando a importância do SQL. Né? Porque ele quer seguir a área de dados, e aí eu falei, cara, você tem que investir em SQL para dar uma evoluída boa, porque vai pedir em todo lugar que você pensar ferramenta de extração, tudo, SQL. Cara, legal. Né? Eu fiz até uma pesquisa aqui também, Bissoli. No Brasil, essa parte de analista de dados, o salário médio está em torno de 6 a 12 mil, cara, Aham. pelo que eu estou vendo aqui. De Então, pleno para assim, sênior, né? Pleno é, para sênior, seria isso? aqui não especifica tanto, ele coloca mais ou menos uma média, né? Mas a gente pode considerar aí que normalmente é pleno para sênior. Vagas de júnior, normalmente eu tenho visto de 4 a 6, é bem comum. Agora, normalmente, a pessoa que já está dentro do mercado já começa a entrar, e aí a média é uma métrica assim, um pouco contraditória Ampla, em né? alguns pontos, né? É É, porque, cara, às vezes pode puxar que o mercado tem muito mais sênior do que júnior, e aí vai puxar essa média para cima, né? para Então, cima, exato. É. pode acontecer ser dessa forma. Show de bola. Então, hoje, o primeiro, a primeira profissão aí que mais precisa de SQL, então a gente pode citar o analista de dados. E a segunda, Bissoli, qual é a próxima A, profissão aí, a cara, que segunda aqui precisa muito?
que apareceu é o cientista de dados, né? Também é muito importante. Tirando, claro, a parte de estatística e tudo mais, mas também precisa bastante de SQL e aqui já vai o salário de 100 mil euros por ano, mais ou menos, né? A média. Já Legal. pula mais um pouco, porque já é uma profissão um pouco mais avançada, né? Do que o analista de dados. E aí é Python, R, TensorFlow, PyTorch e SQL também, como, como porta Total. de entrada, né? No Brasil, pela pesquisa que eu fiz aqui, está girando em torno entre 10 a 20 mil a média salarial aí de um cientista de dados, né? E aquilo, né? Normalmente os requisitos são maiores. É uma vaga que pede um pouco mais de senioridade também, né, pessoal? De experiência, de fato, com dados para você estar atuando como cientista, né? Exatamente, principalmente estatística, né? Muito estatístico que migrou para a parte de cientista de dados porque já tem um background bem forte nessa parte, né? Cara, muito bom. E só lembrando, 100 mil euros é por ano, tá? Não é por mês, não. Aí também é demais, né? Porque no 100 mil Brasil é euros muito por ano. falado o É por salário mês, né? mensal. Aqui é o Já aí contrário, fora é anual, né? é anual, é. Muito bom. E vamos lá, pessoal. Qual que é a próxima A profissão de fato? próxima é uma das mais requisitadas aqui da Irlanda, que é o engenheiro de dados, o Data Engineer. Essa área aqui, e varia bastante também, média de 70, 80, aí varia, né? 90 e aí por aí vai. Aí a parte de ETL, saber toda a parte de stream de dados, extração, Kafka e entra também Python e SQL, né? Uhum. Cara, aqui ó, eu tô vendo que o salário médio de engenheiro de dados no Brasil, o Data Engineer, né? De 12 a 25 mil, cara. Realmente existe um reconhecimento maior aqui dessa É, parte. Cara, talvez algumas pessoas, pessoal, não consigam entender muita diferença, né, cara, do analista, do cientista para o engenheiro de dados, né? é. Acho que talvez seja até interessante a gente falar um pouquinho também sobre isso, né, cara? O que cada um faz, por exemplo, né? É, o analista é a porta de entrada, né, cara? É aquele cara que ele está começando nos dados, ele faz uma parte um pouco digamos, Power BI, Tableau, um pouco de extração. Estou botando bem amplamente aqui, né, para não demorar muito a live. A Uhum. parte, por exemplo, o engenheiro de dados, eu brinco que ele é como se fosse um hub, né? Ele sempre está no meio, né? Ele pega a fonte, né, o source, pega, transforma e entrega para outra parte, né, digamos assim. Então ele está sempre no meio, manipulando ali, extraindo os dados, trabalhando os dados. E o cientista já é um pouco mais avançado, ele já está lá na parte digamos, depois do engenheiro de dados e já está trabalhando com coisa avançada. Aí pode mexer com modelo, LLM, tudo mais, conversar com a galera de machine learning, entre outras coisas. Show Então de é bola. meio que isso, né? Se você for botar numa linha, o analista está na ponta, o engenheiro no meio e o cientista lá do outro lado, Perfeito. né? Fazendo Tem uma. uma analogia bem grotesca, né? Não, legal. Tem uma pergunta aqui, Bissoli, que eu acho que vale a pena a gente poder Aí eu vi, responder. é interessante. Vocês acham que o mercado dá mais preferência ao público masculino, cara? Qual que tem sido a sua visão sobre isso aí, Bissoli? É, eu acho que não dá preferência. Eu acho que como é uma área um pouco, digamos, mais técnica, a pessoa mais focada assim, tem mais homem do que mulher, mas tem muita mulher top aí, cara. Se você for pesquisar, inclusive na Irlanda. Então, assim, eu acho que é só uma quantidade diferente, mas eu acho que a preferência de público não. Eu acho que tanto mulher como homem tá, tá de boa, assim, entendeu? Cara, até quero trazer um ponto aqui, não sei se você tem visto, né? Mas eu tenho visto algumas vagas afirmativas para mulheres também, né, cara? Eu vejo que alguns gestores estão até preferindo isso. Você já chegou a ver alguma coisa nesse sentido ou não? Não, cara, aqui na Irlanda, eles não estão preocupados se você é homem, mulher, ou seja lá o que for. Eles estão preocupados se você tem a skill certa para a vaga. E Uhum, também idade aqui eles não estão nem aí, cara. Se legal. você sabe fazer o que eles querem, você pode ter 30, 40, 50, 60 anos, é isso aí, entendeu? Aqui no Brasil a gente está começando a ver, cara, bastante sobre isso. Vaga afirmativa para mulheres e algumas empresas grandes, cara. Se eu não me engano, eu vi até na Oracle, algumas big techs multinacionais que estão colocando que tem uma preferência para aquela vaga para quem é mulher de fato, especificamente, tá? Mas legal, pessoal, legal você poder compartilhar um pouquinho do que você tem visto do mercado. O Vinícius Sim. colocou uma dúvida aqui, ó. Boa tarde. Preciso de uma base antes de estudar SQL?
Olha, você pelo menos tem que ter uma noção assim de TI, né? Porque o que que acontece? Se você for estudar SQL, você vai precisar, vamos supor, instalar um Oracle, né? Então você tem que ter noções de infraestrutura. Geralmente é melhor Linux do que Windows, porque de uma forma melhor de aprender. Mas assim, mesmo do zero, até com a inteligência artificial, você consegue achar um passo a passo. Seguindo aquele passo a passo, você consegue. Entendeu? Isso não é empecilho, não. Você tem que começar de algum lugar, cara. Então, assim, Total, total. SQL é um conceito normalmente bem iniciante, né? O que normalmente eu sim, recomendo, né? Os fundamentos de banco de dados você precisa saber, né? O que é um banco de dados relacional, o que é uma foreign key, uma primary key. E dentro dos primeiros assuntos de SQL, normalmente já abordam também esses conceitos, né? De modelagem e muito mais. Mas, de fato, é um assunto bem iniciante, cara, que realmente não precisa de muitos pré-requisitos. E se você hoje já tem um início ali, por exemplo, um básico de uma faculdade inicial, você já tem o necessário para começar a estudar SQL. Agora, o bom é que SQL é uma porta de entrada muito grande para as vagas, né? Para o mercado. E é requisito das vagas, né, Bissoli? sim. É a partir do SQL que as coisas funcionam, né, cara? Eu sempre brinco que o SQL é igual ao inglês. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar e vai perder a oportunidade porque não tem. Entendeu? Total, O cara pode falar a vida inteira, não preciso de inglês. Aí pinta uma oportunidade. Você tem? Não, não tenho. Então tá fora. Entendeu? total. Muito bom. E vamos lá, Bissoli, dando sequência aqui, qual que é a próxima profissão que de fato precisa do SQL? Aqui, por incrível que pareça, apareceu na nossa pesquisa desenvolvedor back-end. De uma certa forma, o cara ele precisa acessar banco de dados, obviamente, independente de qual banco de dados. Mas tá lá o SQL também, ele precisa ter um conhecimento de SQL para poder fazer algumas coisas, entendeu? Inclusive, tem que ter um conhecimento um pouquinho razoável para não mandar aquele monte de SQL ruim e depois o DBA ter que ficar fazendo o trabalho de performance, né? Então, Total. isso é uma coisa importante também. Eu, pelo menos, você já deve ter pego também, o cara, aquele desenvolvedor que ele faz teste com 100 linhas, fala que tá tudo bem, depois de 5 anos tem 1 bilhão de linhas e a performance está horrível. Isso é o que mais tem. Então, Ah, tem aqui o salário vai mais ou menos aí uns 80 mil euros por ano, né? Dependendo da localização. E é aquela mesma coisa, né? Linguagem Java, JavaScript, Python, Node.js e SQL também, né? Sempre o é. SQL ali. O SQL está sempre em evidência, né, cara? E a gente sabe o quanto que existem muitas possibilidades, inclusive para quem domina SQL, né? Então, se você de fato tem esse conhecimento, você pode escolher diversas profissões aí dentro da área de tecnologia. E a quinta, pessoal, olha, qual que é a quinta A quinta profissão é aí? o nosso DBA, né? Aquilo que a gente já trabalhou há muitos anos, né? Aí o salário também varia um pouco, 90, 100 mil euros, né, por ano, dependendo da experiência. Uhum, E é aquilo. Aí já o DBA já é SQL, mas já é SQL avançado para tuning, esse tipo de coisa. Então já é a escala diferente, né? Quando pedir SQL de um DBA, provavelmente já é um bem avançado para fazer performance, né? E perfeito. não só de Oracle, né? De outros bancos também, SQL Server, por exemplo, né? Muito Você pegou bom. aí DBA, como é que tá a vaga, o salário DBA no Brasil? Hoje o salário médio aqui está entre 8 a 18 mil, cara. E é aquilo, Entre né? 8 e 18? 8 e 18. A gente tem visto até às vezes, cara, que passa da média, né? Eu estava até conversando esses dias com um DBA que ele estava falando que estavam vendo vagas de 25 mil por mês, entendeu? Então aí depende muito do tamanho do projeto, do porte de empresa. Essa questão salarial, eu costumo dizer que tem três níveis de empresa que muitas vezes o cara pode entrar. Acho que o primeiro tipo de empresa, a startup. Cara, é uma empresa pequena que começou agora e que de fato vai ter salários menores. É uma startup, um projeto pequeno com poucas pessoas ali. Depois vem as consultorias, né? Que aí já pode ser um pouco maior que uma startup, às vezes uma empresa que já tem mais de 100 funcionários. Então existe também essa possibilidade. Aí normalmente vocês vão pagar um pouco melhor que numa startup. E o terceiro, aí você já pensa numa multinacional, né? Numa big tech, nas empresas gigantes, que aí você vai ter empresas com mais de 1.000 funcionários e aí vai ter um outro porte de salário. E é aquilo, né? Se você realmente está buscando uma vaga de entrada,
muitas vezes é mais fácil você começar pelas startups, pelas consultorias, do que pelas empresas multinacionais, né? E aí você vai ter uma facilidade maior para poder entrar. Agora, nada impede também de alguém querer fazer um início. Eu quero começar trabalhando na Microsoft. Beleza, você vai entender que a régua ela é maior. A exigência vai ser maior, mas também o salário é maior, né, Bissoli? Eu acho que o salário está totalmente proporcional ao porte da empresa e a experiência também das pessoas têm. E aí envolvem também as suas habilidades ali, que muitas vezes você de fato está se preparando, se você fez algum MBA, se você estudou fora, se você de fato tem alguma certificação, tudo isso influencia bastante também no salário, né? Sim, com certeza. E as multinacionais, as big techs, né? Talvez eles não vão pedir só SQL, ou entre outras linguagens. O cara já pode falar, por exemplo, o seu nível de inglês, né? Total, Porque você entra numa empresa dessa, cara, você vai fazer uma reunião, reunião, você pode ter 100 pessoas e a galera tudo falando inglês, entendeu? Então total, total. é um pouco diferente, né? As reuniões da empresa que eu tenho aqui são 200 pessoas que entram na empresa, É, que entram na conferência, é tudo em inglês, né? uma coisa que eu gosto de falar para os meus mentorados é que eu não formo profissionais para serem média. Eu acho que a média algo que eu não gosto de me basear muito. Eu gosto sempre de buscar profissionais acima da média. Assim como eu busquei na minha carreira pessoal, sempre estar acima da média em diversos aspectos de projetos, de certificações, de salário. Eu normalmente gosto de puxar isso. Mas dá para a gente ter uma noção, né, Bissoli? Porque realmente tem muitas oportunidades com excelentes salários. Eu acho que muitas pessoas se limitam até mesmo estar bem abaixo da média, né? E até para as pessoas entenderem, cara, no meu cargo atual, eu estou numa empresa aqui que estou ganhando muito abaixo da média dos salários aí de profissões que trabalham com SQL, que trabalham com dados em si, né? Eu vou falar uma coisa, cara. Os profissionais abaixo da média hoje, principalmente com inteligência artificial, eu acho que deveria tomar cuidado, cara, porque a Então, régua tá subindo. Eu vejo isso aqui na Irlanda. Às vezes a empresa abre vaga e não tem gente, porque aqui, no caso, né, na Irlanda, eu chamo de tripé, né? Não adianta você, você ser o Oracle Master, não sei o quê, se você não sabe falar inglês. Seu conhecimento técnico vai pro saco, literalmente. Então aqui já é um pouco mais, a régua já é um pouco maior, que você tem que ter inglês fluente, você tem que ser muito bom profissionalmente, tecnicamente, e também tem que ter visto. Então são três coisas. Então aqui, o cara, profissional para entrar aqui, já a régua já tá lá, ela já tá lá em cima, entendeu? muito bom, E, muito bom. é isso, cara. Eu acho assim, eu, por exemplo, eu poderia estar de boa, já tenho um monte de certificação. Em janeiro agora eu fiz mais uma de inteligência artificial. Eu nunca paro, entendeu? Eu brinco com o Nossa. Guilherme que eu só vou descansar quando dormir, só vou dormir quando morrer, cara. Porque se você quer entrar na TI, você trata de estudar, cara. Ou então vai procurar outra profissão, você ser bem sincero. E, Bissoli, se a gente for falar dessas 5 profissões que a gente citou, a gente já consegue trazer aqui um padrão que ele está muito acima da média do salário do Brasil, por exemplo, da grande parte da população, né? E que já entra numa linha muito diferenciada aí para a grande maioria das pessoas que trabalham hoje no Brasil. Agora, se você está com conhecimento de SQL e trabalhando para profissões que pagam muito acima da média, se preparando, eu acho que não tem como ignorar hoje a inteligência artificial, né, cara? Que se você estiver estudando com inteligência artificial, você consegue, de fato, se desenvolver muito mais rápido do que com os métodos tradicionais também, né, Bissoli? Exatamente. Eu acho que para quem tem muita experiência, a inteligência artificial vai ajudar bastante. Para quem tem pouca, tem que entender como que usa para não ficar dependente e também ter discernimento, porque o nome já diz, uma tecnologia que está aprendendo, né? Então, assim, comete um monte de erro. Nós já até conversamos na outra live a respeito. Então, você tem que saber até como perguntar para te dar a resposta e você deve avaliar aquela resposta se está certa ou está errada, Cara, né? é Então, muito assim, bom. existem várias fases, né? Mas você tem que começar de qualquer jeito, cara, porque não tem volta. Muito Do bom. jeito que as coisas estão indo, não tem volta. Pessoal, se tiver alguma pergunta, coloquem no chat, que a gente já está indo para a nossa reta final aqui. Mas uma coisa que eu gosto de acrescentar, Bissoli, que eu estou há 19 anos na área de tecnologia e eu tenho visto que os melhores profissionais que eu conheço, eles sabem fazer boas perguntas. E se você, de fato, sabe fazer boas perguntas para a inteligência artificial, cara, você tem respostas incríveis que muitas vezes
a gente demoraria anos para poder coletar diversas informações, ele consegue trazer de uma forma muito eficiente. E outra coisa, cara, é saber dar o comando também para inteligência artificial, né, cara? Eu acho que nessa época que a gente vive, a gente precisa realmente entender muito bem os conceitos, entender de fato como que a gente consegue ter um olhar crítico e testar aquilo que está sendo trazido pela inteligência artificial, mas principalmente saber fazer boas perguntas, bons comandos e saber utilizá-la da forma correta, porque às vezes a gente está utilizando o chat GPT como se fosse um Google, né, cara? E é até um desperdício fazer dessa forma, né? É, É até um desperdício. O próprio CEO, né, da OpenAI, ele falou assim, cara, o pessoal fica falando obrigado no prompt, isso está custando milhões para mim, entendeu? Para de falar obrigado, né? Então, realmente, as pessoas estão usando como Google, né? Não conseguem entender o potencial dessas coisas, né? Os agentes que nós já conversamos, pô, agente para tudo você consegue fazer. Então, você tem que extrair o máximo da ferramenta, né? Show de bola. E esse é o diferencial do profissional. Exato. E pessoal, quem está assistindo aqui essa live, siga aqui o perfil da Empiria Data, porque lá a gente está trazendo alguns conteúdos e alguns insights muito poderosos para você que quer aprender tecnologia utilizando inteligência artificial. Se você quer entender um jeito novo de você realmente aprender, como você pode ser mais produtivo nos seus estudos, aprender mais rápido, se desenvolver mais rápido e, cara, aprender essas ferramentas relacionadas à área de dados aqui, que a gente tem falado bastante sobre o SQL, o quanto que é fundamental, o quanto que várias empresas, cargos, profissões específicas pedem. Agora, se você domina SQL, se você estuda SQL com inteligência artificial, coloca isso dentro da sua rotina, cara, hoje é meio que obrigação, né, Bissoli? O cara pelo menos tem um padrão ali do chat GPT para começar a conversar com ele todos os dias. Senão, esse cara está, de fato, muito travado e está evoluindo muito menos do que ele poderia, né? Sim, com certeza. Para análise de log, transformar texto em mind map, tudo isso o poder, né, que tem e é aquilo que a gente sempre usa, né? Isso me lembrou até uma história, você comentando aí de fazer a pergunta certa. Teve um rapaz que me procurou, ele falou que ele não conseguia passar entrevistas em inglês aqui, que estava com dificuldade, que ele não conseguia entender muitos irlandeses. Aí eu falei, não, me dá um exemplo. Ele falou o seguinte, cara, quando o cara não entende, ele fala assim, você pode repetir? Aí eu falei com ele, cara, se você pedir para repetir, ele vai repetir aquilo que você não entendeu. Você não tem que perguntar dessa forma. Você tem que perguntar, você pode fazer essa pergunta num contexto diferente e me dar um exemplo? Tá vendo? É isso que as pessoas estão fazendo no chat GPT, cara. Pergunta errada, ele vai responder errado. Entendeu? Isso foi um cara fazendo uma coisa real de um entrevistador que eu dei uma orientação para ele. Agora, imagina se esse mesmo cara fazendo a pergunta errada para a inteligência artificial. Vai ter o mesmo problema, Total, tá? total. Então, assim, foi um exemplo prático que eu coloquei aqui, mas faz todo sentido. O cara estava perguntando, repita, ele vai repetir uma coisa que ele não entendeu, não vai adiantar nada. Cara, muito bom, muito bom. Pessoal, entendo que estudar SQL pode ser o seu próximo nível hoje dentro da área de tecnologia. Isso pode te levar para excelentes profissões. Nós citamos 5 aqui. Só vamos revisar aí, Bissoli, quais foram as 5 profissões que a gente citou? Primeiro, analista de dados. Segundo, cientista de dados. Depois, engenheiro de dados. Desenvolvedor back-end e DBA, administrador de banco de dados. A Muito gente bom, poderia colocar aqui umas 20, 30, mas a live tem limite, né? Não dá para a gente total. colocar tudo. A gente citou realmente as principais aqui, tá, gente? E que pagam acima da média, muitas vezes até dentro do mercado de tecnologia, até mesmo para quando se fala de média em salários de Brasil. Então são profissões realmente muito reconhecidas porque dados, de fato, têm uma relevância muito grande e hoje, se você conseguir estar estudando e analisando dados junto com a inteligência artificial, você vai conseguir evoluir bastante. Bissoli, mais algum tema aí que você queira acrescentar para a gente poder fechar esse bate-papo de hoje? Rapaz, eu acho que a gente pode fechar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né? A gente tem uns minutinhos aí. Show de Senão a gente bola. pode encerrar. E aquilo que o Guilherme falou, ficar ligado no perfil, né? O Guilherme tem o DBA OCM, eu também tenho um perfil meu de tecnologia, @Leonardo Bissoli, se você quiser seguir lá. E seguir o Empíria, né? Que vai Show ter de muita coisa bola. boa pela É frente. isso, pessoal. Se preparem, porque realmente a gente tem preparado alguns conteúdos aí, algumas novidades muito interessantes para quem quer estudar SQL, banco de dados, com inteligência artificial. Com certeza a gente consegue te ajudar a acelerar bastante a sua carreira dentro da área de tecnologia. Fechamos então, pessoal? Fechamos. Show de bola.
Muito boa Bola. noite a todos e é isso aí. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Um Valeu. Tchau, tchau. abraço. Valeu.